Olá, quintos anos. Hoje é dia 2 de setembro e a nossa aula de hoje é na disciplina de Ciências. Peguem sua apostila e vamos estudar. Vamos continuar na página 9, Alimentação e Saúde. Na hora de se alimentar, fazer escolhas saudáveis nem sempre é uma tarefa fácil. Por exemplo, não é difícil concluir que um prato rico em vegetais frescos é mais saudável que um sanduíche com hambúrguer. A questão é que você não precisa escolher entre um e o outro, abandonando uma comida que você gosta. O importante é a frequência com que você faz escolhas saudáveis, ou seja, o hambúrguer pode estar presente em sua dieta, porém não todos os dias. Além disso, é bem melhor escolher um hambúrguer feito em casa. Pirâmide alimentar. Existem várias formas de orientar a população sobre a quantidade e a variedade de alimentos que devem estar presentes em uma dieta saudável. Entre os formatos mais comuns estão a roda dos alimentos, gráficos em colunas e a pirâmide alimentar. Logo abaixo tem uma pirâmide alimentar desenhada. Então, agora vocês vão observar, vão ver as quantidades. Ali ela tem a referência, a quantidade que cada uma pode ser consumida, para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Página 10. Seguindo as porções recomendadas na pirâmide alimentar, a pessoa vai ingerir diariamente todos os nutrientes de que precisa e nas quantidades necessárias. Na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Nas camadas do meio, aqueles que devem ser consumidos com moderação. Já no topo estão os alimentos que devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Alimentos como açúcar, gordura e sal aparecem nessa parte da pirâmide, porque já estão naturalmente presentes nos alimentos distribuídos nas camadas inferiores, daí seu consumo restrito. No quadradinho verde, nós temos uma explicação sobre o que é uma pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar é um modelo importante, porém precisa ser adaptado para respeitar a cultura local e a disponibilidade de alimentos. Assim, não há um modelo ideal que atenda a todas as pessoas. Por isso, a inclusão de hábitos saudáveis deve ir além do uso da pirâmide alimentar ou de qualquer outra representação. Alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Ao escolher os alimentos, também é importante privilegiar os alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, é bem melhor comer o pêssego natural, a fruta, do que o pêssego em calda. Os alimentos são processados para aumentar o tempo de consumo, ou seja, para durar mais. Muitos alimentos processados recebem sal ou açúcar para que possam ser conservados. O processamento dos alimentos está presente em nossa alimentação há milhares de anos. O arroz, por exemplo, depois de polido, é preparado. É um alimento processado. O problema é que a cada dia mais pessoas substituem alimentos in natura e processados por alimentos ultraprocessados. Muitas vezes, o alimento ultraprocessado perde tanto as características originais que se torna um alimento não saudável. Os peixes podem ser conservados com sal, um tipo de processamento do alimento in natura. Os alimentos ultraprocessados podem ser identificados pelo rótulo, pois apresentam muitos ingredientes artificiais, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. Página 11. Rótulos. Todos os alimentos processados e ultraprocessados precisam apresentar no rótulo algumas informações obrigatórias. Observe as principais. Então, ali embaixo a gente tem as principais informações, que são ingredientes, orientação para conservação, quantidade do produto, a data de fabricação, o prazo de validade, o nome do produto e o nome do fabricante. A relação dos ingredientes pode nos ajudar na identificação de alimentos. Além disso, é importante estarmos atentos
para consumirmos os alimentos dentro do prazo de validade e conservá-los nos locais adequados. Alguns alimentos precisam ser guardados na geladeira após abertos, outros não podem ficar expostos diretamente à luz. Nos rótulos também há uma tabela com informação nutricional. Observe que a referência é de uma porção individual, que no exemplo do iogurte é um copo. Nessa tabela, além dos nutrientes, é importante o valor energético, que indica a quantidade de energia que o alimento pode fornecer, em quilocalorias. A última coluna da tabela também contém uma informação importante, a porcentagem de nutrientes que o alimento fornece, considerando uma dieta diária de 2.000 calorias. Portanto, ao comparar alimentos, prefira aqueles com menos quantidades de açúcar, sal e gorduras. Além disso, fique atento à quantidade de gorduras trans, as quais estão relacionadas às doenças cardiovasculares. Nosso corpo armazena gordura quando a quantidade de calorias ingeridas é maior que a quantidade de calorias gastas. Para ficar mais fácil vocês poderem entender, peguem um produto de vocês aí na sua casa e observem essa tabela para que vocês possam olhar e comparar. Na página 12 tem o Aprender é Divertido, que é um joguinho que tem por objetivo fazer boas escolhas e montar um cardápio gostoso e equilibrado. Quem ainda tiver ele guardado, aproveite o momento para jogar com a família. Página 13, saiba mais. Alguns profissionais e agentes comunitários da saúde divulgam receitas alternativas com o objetivo de melhorar a saúde da população. Eles recomendam o uso de alimentos regionais, ricos em vitaminas e minerais, para reverter deficiências nutricionais, diminuindo o risco de infecções, principalmente em crianças. Assim, conhecendo os alimentos de sua região e identificando os que são seguros e boas fontes de nutrientes, muitas doenças podem ser evitadas. Que alimentos são típicos da região onde você mora? Escolha uma receita e faça uma pesquisa sobre os nutrientes presentes nessa combinação de ingredientes. Depois, compartilhe as informações encontradas com os colegas. Aqui vocês devem procurar uma receita que vá a algum alimento típico da nossa região. Vocês devem copiá-la no caderno, depois tirar foto e mandar para a professora. Aí vocês vão comparar se esse alimento ele é bom, se não é, a combinação que vocês usaram. Porque para fazer uma comida não vai apenas um ingrediente. Logo abaixo tem atividades. Número 1. Que alimentos você consome diariamente? Escolha um dia dessa semana e escreva no quadro o nome dos alimentos que você comeu, indicando o número de porções ingeridas. Informe também o complemento, por exemplo, pão com geleia. Lembre-se, uma porção pode ser a quantidade de copos, colheradas, partes ou fatias. Então, no quadro abaixo, nós temos o café da manhã, o lanche, o almoço, outro lanche e o jantar. Durante o dia, vocês vão verificar o que vocês comem e vão anotando ali dentro, mas tem que colocar também a quantidade. Então, comi uma fatia de pão, 2 fatias de pães. Vocês precisam anotar as quantidades também. Na página 14, nós vamos responder algumas questões agora. Letra A. Você pratica alguma atividade física? Como isso pode impactar em sua alimentação? Letra B. Compare sua alimentação com o modelo da pirâmide alimentar e escreva um texto informativo
sobre os pontos positivos de sua alimentação e inclua também o que poderia melhorar. Então, agora vocês vão ver o que vocês colocaram na alimentação, lá naquele quadro que vocês anotaram durante um dia, vão comparar com a pirâmide alimentar e vão verificar se vocês estão se alimentando conforme o recomendado e vão colocar, se tiver quantidades a mais, o que pode ser melhorado, o que vocês podem fazer para melhorar. Número 2. Constantemente recebemos uma variedade de informações sobre alimentação. No entanto, é preciso ficar atento para reconhecer o que é correto e saudável. Leia as frases e assinale as informações corretas. Letra A. Toda criança precisa comer muito para crescer. Letra B. Fazer as refeições em frente à televisão é um hábito saudável. Letra C. É melhor comer alimentos assados do que fritos. Letra D. Não é preciso se preocupar com a quantidade, somente com o tipo de alimento. Letra E. Alimentos que compõem pratos rápidos, como sanduíches e batatas fritas, devem ser ingeridos com moderação. Letra F. Uma alimentação rica em frutas e verduras garante os sais minerais e as vitaminas de que nosso corpo precisa. Letra G. É importante ler o rótulo para saber que nutrientes o alimento contém. Número 3. Você sabia que cozinhar em casa é um hábito importante para manter uma alimentação saudável e equilibrada? Leia as dicas sobre alguns alimentos que Flávia comeu na semana passada e, em seguida, associe-as aos pratos representados a seguir. Nós temos ali 4 pratos: carne com aipim, macarrão com brócolis, prato de salada e manga. Agora eu vou ler as informações e vocês vão ligando, vão associando. Ao acrescentar um vegetal, a mãe de Flávia deixou esse prato rico em carboidratos mais saudável. Para completar as 6 porções diárias, Flávia escolheu uma fruta que é rica em fibras e fornece energia. Na casa de sua avó, Flávia experimentou a combinação de proteínas com aipim, que é um alimento rico em carboidratos. Flávia adora esse prato, que além de ser rico em fibras, é refrescante e nutritivo. Logo ali embaixo tem uma informação. Dependendo da região do Brasil, o aipim pode ser chamado de mandioca, macaxeira e etc. Página 15, número 4. Você já percebeu que na embalagem dos alimentos há sempre uma informação sobre a sua conservação? Leia a informação que consta em uma embalagem de creme de leite e depois responda as questões. Manter em local fresco e arejado. Após aberta a embalagem, transferir o conteúdo para um recipiente plástico ou de vidro e conservar em refrigeração de 4 a 8 graus Celsius por no máximo 2 dias. Vamos às questões. Letra A. Onde o creme de leite pode ser guardado antes de ser aberto e depois? Letra B. Analise a seguinte situação. Se o creme de leite vence no dia 20 de dezembro e você abre a embalagem no dia 3 de dezembro, quantos dias terá para usar o creme de leite? Número 5. Reproduza o quadro a seguir no caderno. Em seguida, escolha 5 alimentos com rótulos que tenha em sua casa e complete o quadro com as informações solicitadas. Então, aqui vocês precisam pegar 5 alimentos que vocês têm aí para poder preencher o quadro com o nome do alimento, onde ele está guardado, como está a embalagem, qual é o prazo de validade e é um alimento natural, processado ou ultraprocessado. Ali embaixo nós temos algumas dicas. Então, no segundo tópico, indique se o alimento está no armário, na despensa, na geladeira ou no freezer. Quanto à embalagem, escreva a aparência do pacote ou da lata, se estava bem conservada, aberta ou danificado de alguma forma.
Para responder à última questão, a última pergunta, retorne o conteúdo abordado nas páginas 10 e 11 e relembre como identificar alimentos ultraprocessados. Lembra, os alimentos ultraprocessados são aqueles que têm muito corante, muita coisa artificial, então é isso que vocês precisam verificar. Por hoje é isso. Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Beijos, amo todos vocês.